Bem, pessoal, então, conforme a gente planejou, a gente vai comentar alguns problemas, né, do Kali, né, uma maneira de revisar aí o conteúdo que a gente já aplicou, tá bom? Então, a gente vai utilizar aqui o livro texto do Kali, né, vamos comentar alguns problemas que ele apresenta para nós. Então, o primeiro que eu gostaria de comentar é o problema 1.83. Então, esse problema ele é bem interessante porque ele traz ele ilustra para nós como é que a gente aplica os conceitos que a gente viu a respeito de funções de estado, a questão da energia interna, da representação num diagrama pressão-volume, tá? De alguns processos que são bem comuns, né, da gente comentar em livros textos, né, de termodinâmica. Então eu achei interessante começar por esse problema aqui. Então vamos lá, para um sistema gasoso particular, tem se determinado que a energia é dada por U é igual a 2,5 PV mais constante. Essa constante é uma constante aditiva, né, que pode ser arbitrária, tá bom? Não tem necessidade de a gente identificar o valor dessa constante aí, mas é uma constante que mede o ponto zero da energia, tá bom? Bem, o sistema está inicialmente no estado P igual a 0,2 megapascal, tá? Então ele está aqui em 0,2, está aqui o eixo vertical que é da pressão, 0,2 megapascal, e no volume 0,01 metro cúbico. Então ele está aqui no ponto A, tá? Que é identificado como ponto A na figura. Então ele está aqui no ponto A. O sistema ele é feito com que ele percorra, né, esse processo cíclico de A para B, depois para C, depois para A novamente, tá? Como está mostrado aqui na figura. O objetivo, então, é calcular a quantidade de calor trocado e o trabalho realizado para cada um dos três processos, tá bom? De A para B, de B para C e de C para A. E ainda, de modo suplementar, calcule Q e W, ou seja, o calor e o trabalho, para um processo que sai de A e vá até B ao longo de uma parábola, tá? Ao longo de uma parábola cuja pressão e volume se relacionam segundo essa relação. Tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, vamos calcular, seguir aqui a sequência, né? Vamos calcular aqui o trabalho. Aliás, esses passos aqui para o processo AB, tá bom? Primeiro para o processo AB. Então, no processo AB, o que nós vamos ter aqui, né? A gente lembra que a relação entre a variação de energia interna, né? Não quantidade de calor, mas variação de energia interna no processo AB ou na transição de A para B. Então, nós estamos nesse primeiro ponto aqui, nesse primeiro processo de A para B. Ele é igual à quantidade de calor trocada no processo mais o trabalho realizado. Então, o que nós queremos é quantidade de calor trocado e o trabalho realizado em cada um dos três processos. Então, vamos identificar, né? Bem, lembrando da relação que a variação de energia interna de A para B nada mais é do que a energia interna no ponto B menos a energia interna no ponto A. E que o trabalho de A para B é igual a menos a integral do ponto A para o ponto B de P dV. Então podemos utilizar isso sabendo, calculando o trabalho e calculando a variação da energia interna, a gente consegue também determinar a quantidade de calor trocado. Então, por exemplo, começando com o trabalho de AB vai ser menos a integral de P dV de A para B. De A para B, nós percebemos que enquanto eu estou saindo do ponto A e vou para o ponto B, a pressão se mantém constante, né? É um processo aqui isobárico, a pressão constante. Então eu coloco menos P, posso colocar fora da integral, e aí vou ficar apenas com a integral de A até B de dV. Ou seja, isso aqui dá menos P
ΔV. Então, substituindo os valores, vai ficar menos a pressão nesse processo aqui é 0,2 megapascal, então vai ficar 0,2 vezes 10 a 6 pascal, tá bom? Vezes quem? A diferença ou a variação de volume. Então, do ponto A para o ponto B, eu saí do 0,01 metro cúbico para o 0,03 metro cúbico. Então, vai ficar 0,03 menos 0,01 metro cúbico. Aqui é equivalente a eu considerar, lembrando, né, que quando eu tiver no diagrama pressão-volume, o trabalho ele é dado numericamente pela área, né? Pela área abaixo da curva. Então isso aqui é numericamente igual ao trabalho. Então basta pegar base vezes altura, né? A base aqui é 0,03 menos 0,01, lembrando que não é 0,03 porque o gráfico ele não sai do volume igual a zero, ele sai do volume 0,01 metro cúbico, né? Então dessa forma eu tenho que pegar a diferença, né? Vezes a altura, que é 0,2, já que eu vou pegar essa altura aqui é 0,2 menos 0, tá? Muito bem, então, lembrando, né, isso aqui só para lembrar do trabalho, que é a área, é dado numericamente pela área. E aí o que a gente tem? O resultado aqui, substituindo os valores, vai dar menos 4 vezes 10 a 3. Quando eu considero pascal vezes metro cúbico, eu tenho o joule. Tá? Pronto, encontrei aqui, encontramos o trabalho realizado. Agora, para calcular a variação de energia interna, o WUAB, nós precisamos pegar o B menos o A. Então, é só utilizar a equação da energia interna, considerando o ponto B, os valores no ponto B e depois os valores no ponto A. Então, eu vou ficar com 2,5 PB VB mais uma constante, tá? Menos o valor no ponto A, que é 2,5 PA VA mais a mesma constante. Então isso aqui vai dar 2,5 PB VB menos PA VA. E aqui eu vou ter que constante menos constante vai cancelar, né? Então, substituindo os valores, quem é pressão no ponto B é 0,2 megapascal, volume no ponto B é 0,03 metros cúbicos, e a mesma coisa no PA, no ponto A. PA é 0,2 e VA, né? Vai ser 0,01. Substituindo os valores, nós vamos encontrar aí 10 elevado a 4 joules. Portanto, para encontrar agora a quantidade de calor nesse processo QAB, é só utilizar W, né, a variação de energia interna que nós acabamos de encontrar, menos o trabalho realizado. Então vai ser 10 elevado a 4 joules, menos o trabalho que é menos 4 vezes 10 a 3 joules. O resultado é 1,4 vezes 10 a 4 joules. Então aqui nós encontramos para o processo AB, para esse primeiro processo AB, nós encontramos o que foi pedido, né? A gente quer a quantidade de calor e o trabalho. Então, quantidade de calor acabou de ser identificado aqui e o trabalho encontramos aqui, tá? A mesma coisa agora vamos fazer para o processo BC agora, né? Agora para o processo BC, tá? Para o processo BC, o que que nós temos? Nesse caso, a gente vai ter agora que calcular, podemos já começar, ó, a energia no processo BC vai ser UC menos UB. É só aplicar como nós já fizemos, 2,5 que multiplica PC VC menos PB
VB. E aí, substituindo os valores, vamos encontrar 2,5, aliás, menos 2,5 vezes 10 elevado a 3 joules. Nós estamos aqui nesse passo agora, tá? Bem, mas o que nós queremos, lembrando, é o trabalho, né? Queremos o trabalho e a quantidade de calor em cada processo. Então, a variação de energia interna nós já encontramos, mas lembrando que isso aqui é variação de energia interna, né? Então, a variação de energia interna no processo BC é igual a Q, quantidade de calor trocado, né? Mais o trabalho realizado. Podemos calcular o trabalho considerando a área abaixo da curva. Então, se eu saio do ponto B e chego no ponto C, então a área debaixo da curva é a área desse trapézio aqui, né? Tá certo? Então, podemos identificar o trabalho BC como sendo a área do trapézio, que é base maior, vamos colocar aqui, ó, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Então, base maior é isso aqui, base menor é isso aqui, e a altura vai ser isso, tá? Base maior, base menor e altura. Então, vai ficar como? Base maior é 0,5 megapascal, tá? Mais, eu já vou colocar aqui o megapascal em evidência, tá? 0,5 mais a base menor é 0,2 vezes 10 a 6 pascal, tá? Vezes a altura. Qual é a altura? É o volume, que vai ser 0,3 menos 0,03 menos 0,01, vai dar 0,02 metros cúbicos dividido por 2. Então, resolvendo aí, vai dar 7 vezes 10 a 3 joules. Tá? Então, isso aqui já é um resultado um dos resultados que a gente quer. Tá bom? E aí, para encontrar agora a quantidade de calor trocada, a quantidade de calor no processo, só nesse segmento aqui, BC, basta utilizar essa expressão. Vai ser variação de energia interna BC menos o trabalho nesse processo. Então, vai ser menos 2,5 vezes 10 a 3 joules, menos 7 vezes 10 a 3 joules. Ou seja, vai dar menos 9,5 vezes 10 a 3 joules. Está aí o outro resultado que a gente quer. Ok? Muito bem. O que está faltando agora para nós é o terceiro, né? O terceiro é agora no processo. O processo agora vai do ponto C para o ponto A. Então, do C para o A, a gente vai ter a mesma relação. Então, a gente pode lembrar o seguinte, de C para A, o que é que nós vamos ter? Aqui só lembrando, né, que é de B para C, né? De B para C. Aqui é de C para A agora. De C para A, uma coisa que a gente já observa é que enquanto eu saio de C e venho para A, tá? A gente vai ter, deixa eu apagar aqui e limpar um pouquinho a figura, né? A gente vai ter que o volume se mantém constante, né? No processo de C para A, o volume se mantém constante igual a 0,01 metro cúbico. Isso mostra que, nesse caso de C para A, a variação do volume é zero. Se o volume não varia, quanto vale o trabalho? Vale zero, né? Se ele é dado pela curva abaixo, pela área abaixo da curva, de C para A, essa área é zero. Então, isso aqui já mostra para nós o quê? Já diz para nós que a variação de energia interna de C para A
que é igual à quantidade de calor de C para A, mais o trabalho de C para A. Isso aqui, na realidade, se o trabalho é zero, eu posso já eliminar isso aqui. Bem, então se eu quero encontrar a quantidade de calor, uma vez que eu vou até marcar já aqui, identificar, gente, olha, eu já vou identificar aqui, ó. Se eu quero agora a quantidade de calor de C para A, no processo de C para A, basta calcular a variação da energia interna. E aí tem um detalhe interessante, olha. Quer dizer, se eu tenho a variação de energia interna, eu vou colocar aqui, ó, de A para B, que foi encontrado ser 10 a 4 joules, 10 elevado a 4 joules. Tenho a variação de energia interna de B para C, que foi encontrado igual a menos 2,5 vezes 10 a 3 joules, né? Tá? Aqui, né? Esse resultado. Então, para calcular a variação de energia interna de C para A, basta eu somar tudo igual a zero. Por quê? Porque no ciclo completo, no ciclo saindo de A, observa, saindo de A, indo para B, depois para C, de C para A de novo, a variação, guarda essa informação, né? A variação de energia interna no ciclo, no ciclo é igual a zero, tá? No ciclo completo é igual a zero. Por que é igual a zero? Porque o estado inicial e o estado final são iguais. Se eu saio do A, vou para o B, vou para o C, depois volto para o A de novo, o estado no ciclo, o estado final é igual ao inicial. Então a variação de energia interna não depende do caminho, mas apenas do estado, tá? Então a variação da energia interna vai dar zero. Tá bom? Então, o que eu posso fazer? Então, se eu pegar a quantidade de calor de A para B mais a quantidade... quantidade de calor não. Se eu pegar a variação de energia interna de A para B mais a variação da energia interna de B para C mais a variação da energia interna de C para A e dá igual a zero, eu consigo encontrar a variação de energia interna de C para A como sendo a diferença, né? Como sendo a quantidade de calor de A para B mais o negativo da quantidade da variação de energia interna de A para B mais o ΔU de B para C. Então, tomando esses valores, eu vou ter menos 2,5 vezes 10 a 3, tá? Mais 10 elevado a 4 joules, o que dá como resposta menos 7,5 vezes 10 a 3 joules, tá? Esse resultado é igual à quantidade de calor que a gente está querendo, né? Então podemos escrever que a quantidade de calor trocada no processo de C para A vai ser menos 7,5 vezes 10 a 3 joules. Ok? Podemos identificar também esse resultado agora. Tá certo? Deu para entender, né, gente? Então, lembrando, esses detalhes aqui que são importantes, né? A quantidade de calor, aliás, a variação de energia interna no ciclo fechado é zero, tá bom? O trabalho é dado numericamente pela área, isso aí vai facilitar bastante a gente resolver os problemas. Bem, o outro ponto, para finalizar essa relação aqui, é calcular Q, então Q e W, ou seja, a quantidade de calor e o trabalho no processo A, B, tá? De modo que a pressão, nesse caso aqui, é por uma parábola, né? Então, essa parábola, ela dá a forma da curva, né, do processo, tá bom? Não é uma hipérbole como eu fiz, né? Mas é uma parábola, tá bom? Dado por 10 elevado a 5 mais 10 a 9, que multiplica V menos 0,02 ao quadrado.
Então vamos lá, para calcular o trabalho, como é que a gente faz, né? Eu vou só ilustrar aqui, a gente já viu o método, já sabe como é que resolve, mas por exemplo, para calcular o trabalho, basta a gente calcular, aplicar menos a integral de A para B. Aí em A e B a gente conhece os valores da pressão de cada um, do volume de cada um, né? Tá bom? De P dV, ou seja, é menos a integral de A para B de quem? De 10 elevado a 5 mais 10 elevado a 9, que multiplica V menos 0,02 ao quadrado dV. É resolver essa integral, tá bom? Depois, o que mais a gente faz, né? Além disso, uma vez que eu encontrei o resultado da integral, eu posso calcular também a variação de energia interna, que continua sendo 2, ou eu posso colocar assim, né? A variação de quem? De 2,5 PV mais constante, que é ainda a energia interna. A energia interna não deixou de valer aqui, tá bom? Então isso aqui a gente já viu. De A para B a gente já encontrou o valor. A variação de energia interna de A para B dá 10 elevado a 4 joules. Tá bom? Então, se isso aqui é verdade, então isso aqui vai ser, a variação de energia interna vai ser a quantidade de calor mais o trabalho. O trabalho a gente encontra daqui, tá? E aí é fácil encontrar a quantidade de calor, tá bom? A quantidade de calor também é fácil encontrar. Então, eu não vou resolver, eu vou deixar para você fazer isso daí e determinar, né, o comportamento aí, tá? Mas aqui a gente vê que é uma parábola, porque ele vai fazer o seguinte, né? Uma parábola que o que a gente está fazendo é esse aqui, ó. Tá bom? Essa parábola. A gente verifica se a concavidade é para baixo ou é para cima, né? Vamos ver aí, né? Para baixo ou para cima. Aí você vai analisar, tá? Me dê essa resposta depois aí, se a parábola é para baixo ou para cima. Quer dizer, vai depender essa equação aqui que vai dizer isso, né? Se eu quiser resolver, vai ficar como? Trabalho é igual a menos 10 elevado a 5 integral de A até B de dV mais, aliás, menos, né? Menos 10 elevado a 5 integral de A até B de V2 menos 0,04V mais 0,0004 dV. E aí resolve a integral aí que é tranquilo, tá bom? Bem, outro problema é o problema 2.34, tá? 2.34. Esse problema ele é bem interessante porque ele vai trazer para a gente algumas propriedades das funções de estado e das equações fundamentais. Vamos ver então o que diz. Olha, considere a equação fundamental S, né? Esse S aqui é um S, é uma função, eu vou colocar aqui, ó. Esse S é um S de U, de V e N, percebe? S é igual a que multiplica U elevado a N, V elevado a M, N elevado a R, onde A é uma constante positiva. Calcule os valores possíveis das três constantes N, M e R. Se a equação fundamental deve satisfazer os postulados termodinâmicos e se, além disso, nós queremos que a pressão aumente com a razão UV, U sobre V, né? Com N constante. Então vamos lá. Vamos encontrar então as equações de estado. Vamos encontrar o 1 sobre T, né? 1 sobre T é a derivada, é dado pela derivada parcial da entropia com relação à energia interna. Nesse caso, como essa é uma função de U, V e N, eu vou manter o V e o N constante. E aqui, derivando, vai ficar A
que multiplica N, U elevado a N menos 1, VM, NR. Tá? A gente só derivou em relação ao U. Bem, continuando, podemos escrever agora a temperatura como sendo, né, isso aqui é o resultado de 1 sobre T, então a temperatura eu posso escrever como sendo 1 sobre a N, U elevado a N menos 1, Vm, N elevado a R. Ou então, escrever 1 sobre Na, U elevado a menos N mais 1, V elevado a menos M e N elevado a menos R. Bem, o requisito aí que a gente tem que lembrar é que a temperatura, os requisitos aí que a gente não pode esquecer, ó, requisitos, que a temperatura ela deve ter valores positivos, tá? Maiores ou iguais a zero. E também ele falou que, por definição, o zero da energia deve ser aquele onde a energia, a energia tem um zero quando a temperatura for zero. Então a gente pode fazer assim, ó, T tem que ser maior ou igual a zero e T é igual a zero, e U é igual a zero, implicando T igual a zero. Muito bem, então quando a gente observa isso, observando essa expressão, se a gente está com T, se eu tiver T igual a 1 sobre Na, que multiplica U elevado a menos N mais 1, V menos M e N elevado a menos R, a gente percebe que esse N aqui, olha, primeiro que ele não pode ter valores negativos. Se ele tiver valores negativos, vai aparecer, se esse N for menor do que zero, vai fazer com que essa expressão aqui seja negativa, e a temperatura não pode ser negativa. Então, a primeira coisa é que o N deve ser positivo, ok? Bem, além disso, como esse N também define o expoente da energia interna, quando esse U for zero, tá? Quando esse U for zero, a temperatura tem que ser zero. E aí o que acontece? Digamos que esse N seja, se esse N, como o expoente do U é menos N mais 1, por exemplo, se N for igual a 5, esse U vai estar elevado a menos 4. Quando ele está elevado a índice negativo, na expressão ele vai aparecer 1 sobre U elevado a 4. Quando a energia interna for zero, a temperatura não vai ser zero. A temperatura vai explodir, porque aí ele vai estar no denominador. Então, esse menos N mais 1 tem que ser, no máximo, esse menos N mais 1 tem que ser positivo. Tem que ser maior do que zero. Então, menos N tem que ser maior do que menos 1, ou então N tem que ser menor do que 1. Então, o outro requisito é que N seja menor do que 1. Ou seja, concluindo, né? Limpando aqui um pouquinho, a gente vai ter que, juntando as duas informações, a gente vai ter que, para o N, logo, para o N, N tem que ser maior do que 0 e tem que ser menor do que 1. Então, esse é o requisito que o N deve obedecer. Bem, então, lembrando aqui, o outro ponto que a gente deve lembrar é da pressão, que a pressão tem que aumentar linearmente com a razão U sobre V. Então, a pressão pela temperatura, ele é definido como a variação da entropia com relação ao volume. E aí eu vou manter quem? U e N constantes. Então, derivando a expressão em relação a V, nós vamos ter M, Na, U elevado a N, que a gente já sabe que tem que estar entre 0 e 1, tá bom? Aí vai ficar V elevado a M menos 1, N elevado a R.
Então, podemos escrever aqui que a pressão é quem? Isso aqui tudo é a razão, pressão pela temperatura. Então, isso aí vai ser temperatura vezes M vezes A, U elevado a N, V elevado a M menos 1, N elevado a R. A temperatura, a gente já tem a expressão para temperatura, é essa, né? Essa é a expressão para temperatura, tá bom? Então, eu posso escrever, vamos lá, vamos substituir aqui, vai ficar 1 sobre NA, que mais? MA, aliás, vamos colocar logo a expressão da temperatura completa, né? Vai ficar U elevado a menos N mais 1, V elevado a menos M, N elevado a menos R, vezes, agora sim, né? Voltando aqui para a expressão da pressão. M, A, U elevado a N, V elevado a M mais 1, aliás, M menos 1, N elevado a R. A gente vai ter aqui também alguns pontos que a gente pode já ir cancelando, né? Por exemplo, aqui eu posso cancelar o A, nesse termo aqui eu posso cancelar o A, esse U elevado a menos N mais 1 e esse U elevado a N eu posso cancelar esse expoente aqui com isso tudo, tá? No V elevado a menos M e aqui M menos 1 eu posso cancelar isso tudo com isso aqui. E esse posso cancelar com esse. O que é que sobra então, né? Vai sobrar então, para a pressão, vai sobrar M sobre N, U, V elevado a menos 1, tá? Ou então, escrever que P é igual a M sobre N, que multiplica U sobre V. Então a gente percebe que a pressão aqui realmente ela tem uma relação direta com a razão U sobre V. Mas lembra que ela tem que ser crescente, né? Então o expoente, o coeficiente, né? M sobre N tem que ser maior do que zero, tem que ser positivo, tá? Para que a gente já sabe que o N está entre 0 e 1, então ele é positivo, com valores entre 0 e 1. Logo, o requisito que sobra é que o M deve ser obrigatoriamente positivo. M tem que ser maior do que zero. Então, eu vou destacar aqui os resultados que a gente já encontrou até agora. Já encontramos a relação que define o N e já encontramos a relação que define o M. A gente precisa agora determinar a relação que define o R, né? Porque, afinal de contas, o objetivo é determinar os valores possíveis, né, para as três constantes N, M e R. Então o N pode ter qualquer valor entre 0 e 1 e o M pode ser qualquer valor positivo. Bem, agora para encontrar o valor de R, a gente já sabe aqui, só lembrando, ó, vou colocar que o N está entre 0 e 1 e o M é qualquer valor positivo. O que a gente precisa fazer agora é lembrar das propriedades que a entropia, né, qual equação fundamental deve ter. Ela deve ser uma equação homogênea de primeira ordem. Equação homogênea de primeira ordem. Você lembra do requisito? O que é que caracteriza a equação homogênea de primeira ordem? É ele obedecer essa relação. Por exemplo, S de lambda U, lambda V e lambda N ser igual a lambda que multiplica S de U, V e N. Esse S de U, V e N a gente já tem ela aqui, ó, tá? Então vamos trocar U, V e N por lambda U, lambda V e lambda N. Aí nós vamos ter o S de lambda U, lambda V e lambda N. Então aqui nós vamos ter o quê? Vamos ter A que multiplica lambda U elevado a N, lambda V elevado a M, lambda N elevado a R igual a lambda que multiplica S, né? Que é A,
U elevado a N, V elevado a M, N elevado a R. Então, simplificando aqui, o que a gente vai ter, né? Vamos ter A. Aliás, esse A eu já posso cancelar, não vai fazer diferença, né? Esse A eu já posso cancelar, vai ficar com lambda elevado a N, U elevado a N, vezes lambda elevado a M, V elevado a M, lambda elevado a R, N elevado a R, igual a lambda U, N, VM, NR. Isso aqui mostra para nós que lambda, eu posso pegar esse termo com esse, vai ficar lambda elevado a N mais M mais R, vezes U elevado a N, V elevado a M e N elevado a R, igual a lambda UN VM NR. Aqui eu já posso eliminar, não vai fazer, não precisa a gente carregar isso, né? E a gente lembra que da relação, o que a gente vai ter? Que N mais M mais R tem que dar 1. Comparando aqui os expoentes do lambda, né? De modo que o R é quem? É 1 menos M menos N. Tá bom? Então, concluindo, né, a nossa verificação, quais são aí os requisitos, né, que essas constantes devem obedecer. Vamos lá. Para o N, ele tem que estar entre 0 e 1. Para o M, ele tem que ser um valor positivo. E o R tem que obedecer a essa equação. Ele tem que ser igual a 1 menos M menos N. Tá bom? Bem, outro problema, né, que é interessante a gente considerar é o problema 2.7-1. Aqui a gente tem uma aplicação direta das condições de equilíbrio termodinâmico. Então, 3 cilindros são ajustados, ou são posicionados, né, através de seus 4 pistões, são conectados. O cilindro 1 está conectado ao cilindro 3 e o 3 ao 2. A secção reta desses cilindros tem áreas A1, A2 e A3 estão ajustados nessa proporção do A1 para o A2 para o A3 da seguinte maneira: 1 para 2 para 3. Então, os pistões estão acoplados aos pares, de modo que os seus deslocamentos lineares são iguais. As paredes dos cilindros são diatérmicas e estão conectadas por uma barra condutora de calor, como a gente vê na figura. Então, eles permitem, essa barra condutora de calor permite a conexão por meio da troca de calor entre os cilindros, tá bom? Por outro lado, o sistema inteiro está isolado, ou seja, então não entra calor e nem sai calor, né? E nenhum trabalho é realizado, tá certo? Pelo ambiente externo, pela vizinhança, com relação ao sistema. Então, sendo assim, só existe troca de calor ou trabalho entre os sistemas, entre os subsistemas, mas não do sistema como um todo em relação à vizinhança. Então, o primeiro ponto que a gente tem que considerar é que, como o sistema está isolado, nós temos que lembrar que ds é igual a 0 do sistema como um todo, tá? E, portanto, que 1 sobre T1, DU1 mais 1 sobre T2, DU2 mais 1 sobre T3, DU3, quer dizer, cada um dessas parcelas corresponde à variação ou diferencial de energia interna para cada pistão, tá? Mas além da variação de energia interna por meio, né, dessa barra, por meio da barra, nós temos também um trabalho realizado, um trabalho mecânico realizado,
que vai ser expresso na forma de P1 sobre T1 dV1 mais P2 sobre T2 dV2 mais P3 sobre T3 dV3. Tudo isso igual a zero. O que nós vamos fazer é encontrar relações para que possam encontrar uma relação que possa associar P1 com P2 com P3. Tá? Essa é a ideia. Então, outra coisa que a gente precisa lembrar também é que, como o sistema está isolado, a variação de energia interna do sistema como um todo, que é dado pela diferencial da energia interna do subsistema 1, que é o cilindro 1, mais dU2, tá? Variação da energia interna do cilindro 2, do subsistema 2, mais dU3, que é a variação de energia interna do cilindro 3, é igual a zero. Então daqui eu já posso expressar dU3, por exemplo, como sendo menos dU1 menos dU2. Menos dU2, né? Eu vou deixar aqui já marcado essa relação, porque ela vai ser útil para a gente. Tá bom? Eu vou deixar ela marcadinha aqui, tá? Então essa relação, juntamente com essa, são importantes para nós. Outro ponto que a gente deve considerar é que o volume total do sistema é igual ao volume do cilindro 1 mais volume do cilindro 2 mais volume do cilindro 3. Então, uma diferencial do volume total, o volume total do sistema é igual à soma dos diferenciais ou de variações infinitesimais de cada um dos subsistemas. Então, o dV total vai ser dV1 mais dV2 mais dV3, tá bom? E como o sistema é isolado mecanicamente também, nenhum trabalho externo é realizado sobre o sistema. Portanto, dV é igual a zero. Então é outra relação também que a gente... Essas relações, a gente está encontrando elas, está considerando elas, independente do enunciado, tá? Isso aqui é simplesmente pelo fato de nós estarmos lidando com um sistema isolado. Tá bom? Então, o que mais que a gente precisa fazer, né? Agora a gente precisa analisar o seguinte: se esse sistema esses três cilindros estão acoplados, qualquer movimento ou deslocamento aqui dl1 do primeiro pistão corresponde ao mesmo deslocamento dl1 nesse êmbolo à esquerda no cilindro 3. Logo, podemos escrever vou colocar aqui em cima, olha. Podemos escrever que uma variação no volume do cilindro do gás, né, do cilindro 1, dV1, vai ser A1 dL1. Tá? Então, por exemplo, eu estou aqui deslocando para a direita, por exemplo. Né? Quando eu desloco para a direita, o êmbolo na parte 3 também desloca para a direita. Então, esse êmbolo da esquerda, lá no cilindro 3, ele também vai sofrer uma variação de volume que eu vou chamar dV3 esquerda, tá? Que é igual a um deslocamento para ele em sentido contrário. Enquanto que aqui o êmbolo está indo para a direita, digamos, para a direita, esse aqui também vai para a direita, mas ele aqui está aumentando o volume, aqui ele está diminuindo o volume. Então aparece um sinal de menos aqui, ó, menos A3 dL1. Isso me leva a expressar dV3 como sendo menos A3 sobre A1 dV1, tá bom? Por outro lado, sempre que o pistão do cilindro 2 vai para a direita, diminuindo o volume dele, aumenta o volume do cilindro do gás no cilindro 3, e aí isso implica a termos um dV2 para todo dV2 igual a menos A2 dL2. Lembrando que o sinal de menos é porque eu estou deslocando para a direita, por exemplo, para a direita, diminuindo o volume
o volume no cilindro 2. Então isso aqui vai corresponder a uma variação no cilindro 3, direita, tá? Para distinguir um pistão do outro, igual a A3 positivo, porque vai aumentar, né, o volume dL2. Portanto, disso aqui vem dV3,2 como sendo menos A3 sobre A2 de dV2, tá? dV2. Bem, essas relações me permitem encontrar o dV3 total. O dV3 total vai ser dV3 1, tá? Menos, descontando o efeito do dV3 2. Então isso aqui vai dar, arrumando aí, somando, né, esses termos, vai dar, isso aqui vai dar menos A3 sobre A1 dL1, tá? Mais A3 sobre A2 dL2. Muito bem. Sabendo disso, já temos que isso tudo aqui é dV3. Mas dessa relação, dV3 pode ser escrita como menos dV1. Opa, teve um detalhe aqui, né? Isso aqui é dL1, não, aqui é dV1, né? Aqui é só corrigindo, tá? dV1 e aqui é dV2, tá? Pronto. Então isso aqui vai dar, aproveitando agora essa relação, dV3 vai ser menos dV1 menos dV2. E daqui a gente tira uma relação entre dV2 e dV1. Ou seja, dV2 é igual a 4 quintos, é só resolver aí, tá? Simplificar, 4 quintos de dV1. Ótimo, já encontramos aqui um outro resultado interessante. Vamos ver o que é que a gente obtém disso tudo, né? Tá? Muito bem. Será se com esse dV2 igual a 4 quintos de dV1 tem como encontrar o dV3? Tem. Para encontrar o dV3 é só... Vamos ver então, vamos ver o que a gente obtém aqui, né? Bem, agora o que a gente vai obter? A partir disso já temos, vamos marcar aqui os termos que a gente já tem. Olha. Uma relação importante que nós temos é uma relação, o DU3 já tem, em termos de DU2 e DU1, e temos um dV2 em termos de dV1. Será que a gente encontra um dV3 em termos de dV1? Se eu voltar aqui na expressão, nessa expressão, e substituir o dV2 aí, né? O que a gente obtém? Então aqui nós vamos ter dV1 mais 4 quintos de dV1, que é o dV2, mais dV3 igual a zero. Então daqui encontramos que dV3 é quem? dV3 vai ser menos 9 quintos de dV1. Muito bem, acredito que agora nós já temos todos os ingredientes necessários, tá? Para substituir agora nessa equação. Nós vamos voltar agora para a equação, essa equação estrela aqui, e vamos substituir os valores que a gente já tem, tá bom? O que é que nós vamos ter agora, gente? Vamos lá. Lembrando que ds total é igual a zero, vai ser 1 sobre T1 DU1 mais 1 sobre T2 DU2 mais 1 sobre T3 DU3. Mas o DU3 é menos DU1 menos DU2. Bem, mas agora vem P1 sobre T1 dV1 mais P2
P2 sobre T2 vezes dV2. Mas o dV2 é 4/5 de dV1. Tá? Mas agora vem P3 sobre T3 dV3. Só que dV3 é menos 9/5 de dV1. Tudo isso igual a zero. Então, organizando as coisas, o que é que nós vamos ter? Vamos lá. Daqui podemos colocar, associando aqui o DU1 com esse DU1 e depois esse DU2 com esse DU2, a gente vai ter o que? Nós vamos ter 1 sobre T1 menos 1 sobre T3 DU1 mais, agora o DU2, né? DU2 vai ficar 1 sobre T2 menos 1 sobre T3 DU2, tá? O que mais? Mas agora podemos associar também esses termos. dV1 aqui, dV1 e dV1. Vamos colocar tudo em evidência? Como é que fica? Vai ficar P1 sobre T1, o que mais? Mais 4/5 de P2 sobre T2 menos 9/5 de P3 sobre T3 dV1 igual a zero. E lógico, se a gente tem essa expressão igual a zero é porque esses fatores são nulos, e isso aqui também é nulo, e isso tudo aqui também vale zero. Então, enfim, dessa primeira relação, nós temos que, vou fazer aqui em cima, que T1 é igual a T3. Da segunda relação, tem que T2 é igual a T3, né? Logo, nós encontramos que T1 é igual a T2, que é igual a T3. Pronto, isso aqui é devido, expressa, né, o equilíbrio térmico, né, do processo termodinâmico. Bem, a outra relação que sobra é, uma vez que T1, T2 e T3 têm o mesmo valor, podemos escrever P1 mais 4/5 de P2 menos 9/5 de P3 igual a zero. Ou seja, P1 mais 4/5 de P2 igual a 9/5 de P3. Pronto, encontramos a relação que a gente deseja, né? Que é expressar, né, os coeficientes das pressões P1, P2 e P3 e descrever aqui uma relação entre eles. Quer dizer, os coeficientes, né, eu posso colocar 1 para 4,5 ou 9,5. Ou ainda expressar assim, olha, que é o mais apropriado, 5 para 4 para 9. Tá bom? Muito bem, então esse exemplo aí expressa também a condição de equilíbrio. Aqui eu vou colocar, né, equilíbrio térmico. E aqui o equilíbrio mecânico. Muito bem, então está aí resolvido o problema 2.7.1.